seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo mais uma vez. Antes de iniciar a mensagem, eu já quero pedir que você curta o vídeo, compartilhe e se inscreve se ainda não é inscrito. Ative o sininho para receber as notificações. Hoje eu quero falar com você sobre decisão. Na história de hoje, nós podemos tirar muitas lições para as nossas vidas, mas em especial eu quero falar sobre decisão. A história conta e fala de um homem chamado Abraão. Deus estabeleceu uma promessa na vida de Abraão. Deus falou com Abraão: você será pai de uma multidão. Você gerará o filho da promessa. Mas humanamente falando, era impossível isso acontecer, porque Abraão e sua esposa Sara já eram avançados em idade. E Sara já havia cessado o ciclo mensal que toda mulher tem. Então, humanamente falando, era impossível que isso acontecesse. Mas Abraão creu no seu coração. E o tempo se passou e Sara não engravidava. E Sara começou a ficar com dúvidas, começou a ficar se questionando e ela tomou uma decisão própria. Uma decisão que ela não consultou a Deus. E ela pereceu com essa decisão. Ela sofreu grandes consequências porque ela decidiu. Ela não esperou o tempo da promessa. Porque existe um tempo estabelecido por Deus que é um tempo perfeito. E Sara não esperou. Sara tinha uma serva chamada Agar. E ela disse: essa serva pode me dar um filho. E ela falou com seu marido Abraão: Abraão, Agar, nossa serva, pode nos dar um filho. E Abraão naquele momento aceitou. E Agar engravidou de Abraão. E naquele período que Agar estava grávida, estava gestante, Agar começou a se sentir superior à sua senhora. E começou a desprezá-la, começou a humilhá-la. E Sara não suportava mais ver aquela situação, porque Sara tinha um enorme desejo de gerar um filho. E ela viu sua serva gestante, ela viu sua serva humilhando-a e decidiu e falou com Abraão: essa mulher está me humilhando, essa mulher está pisando em mim. Abraão: Sara, faz o que quiser. E Sara começou a reverter aquela situação, mas Sara tomou a decisão de humilhá-la também, de pisá-la. E nós sabemos que a decisão partiu de Sara. E Agar, sua serva, não estava mais suportando aquela humilhação da sua senhora e decidiu fugir daquele lugar. Mas quando Agar fugiu, no meio do caminho, Agar encontrou o anjo do Senhor e disse: Agar, para onde vai? E Agar dizia: estou fugindo da minha senhora. O anjo do Senhor dizia: Agar, não foge, retorna para sua senhora e honra como devido. Porque esse menino que você está esperando, ele também será abençoado. Nós podemos dizer o quê? Extrair o quê para as nossas vidas? O amor do Senhor para com as vidas. O amor do Senhor, porque ainda que aquele menino que a serva estava esperando não fosse o filho da promessa, mas o Senhor iria abençoar. Porque aquele menino tinha um pai que era Abraão e Abraão servia a Deus. Abraão era um homem de Deus, ele fazia tudo conforme o querer e a vontade do Senhor. E Abraão disse: retorna Agar para a sua senhora, porque esse menino também que você espera será abençoado. E o que eu quero falar com isso? A decisão precipitada que Sara tomou. Ela poderia esperar. Humanamente falando, era impossível que o milagre acontecesse, mas se Deus estabeleceu uma promessa na sua vida, espere, porque o tempo do Senhor é perfeito e Ele irá cumprir,
porque ele não mente e ele não se arrepende. Se ele falou, ele é fiel para cumprir. Então, não tome decisões precipitadas. Espere o tempo do Senhor. Agar retornou em obediência ao anjo do Senhor, começou a trabalhar ali novamente para sua senhora. Agar teve o filho e em seguida Sara engravidou. Engravidou o filho da promessa. E Sara ficou muito feliz. Sara deu nome ao seu filho de Isaque. A promessa que o Senhor havia estabelecido se cumpriu na vida de Abraão, se cumpriu na vida de Sara, e Sara ficou muito feliz. Disse que Sara ria de tanta alegria, porque naquela idade Sara gerou, Sara pôde amamentar e Sara pôde segurar o filho da promessa. Mas antes desse filho ser gerado, ela sofreu grandes consequências, porque ela foi humilhada pela sua serva, ela foi pisoteada, porque ela tomou uma decisão. Decisão essa que não veio na direção do Senhor, que não foi direcionada por Deus. O que você escolhe hoje? O que você está para decidir no dia de hoje? Não tome decisão precipitada. Pense, se possível, ore. Peça direcionamento a Deus que Ele vai te ajudar. Mas não se precipite nas suas decisões. Porque Sara teve o filho, a sua serva já havia tido filho, mas Sara se incomodava com a presença de Agar e do filho da sua serva. E Sara pediu que Abraão a expulsasse daquele lugar, que ela não aguentava mais conviver com a sua serva e com o filho da sua serva. Sara passou por muitas dificuldades. Sara passou por muitas humilhações, porque ela tomou uma decisão errada. E a decisão errada na minha e na sua vida pode gerar morte, pode gerar consequências danosas e pode gerar consequências irreversíveis. Então, antes de decidir, consulte a Deus, ore ao Senhor, peça direcionamento ao Espírito Santo, porque Ele é o único que pode nos direcionar. O caminho do Senhor é perfeito. As escolhas do Senhor são escolhas perfeitas. Então, busque escolher as escolhas do Senhor. Decida juntamente com Ele, porque Ele é fiel e Ele nos conduz a caminho perfeito. A história de Sara, no final, foi uma história feliz, porque o Senhor usou com a sua misericórdia, o Senhor usou com o seu amor e Sara foi abençoada. Abraão foi abençoado, porque o Senhor havia estabelecido uma promessa, como eu já falei anteriormente. E o amor do Senhor é tão grande para com as nossas vidas, que Ele também não deixou de abençoar Agar e o seu filho. O Senhor abençoou Agar, abençoou o seu filho Ismael, que se chamava Ismael. E Sara e Ismael, Agar e Ismael, eles foram morar em outro lugar, mas o Senhor estava com ele, o Senhor seguiu a eles. Então, o que eu quero deixar para vocês hoje, cuidado com as suas decisões. Que as suas decisões podem gerar consequências graves e consequências danosas. Escolha decidir junto com o Senhor. E neste momento eu quero deixar e fazer uma oração pela sua vida. Que o Espírito Santo do Senhor te conduza por todos os seus caminhos. Que o Senhor possa decidir as suas decisões, porque os caminhos do Senhor é perfeito. Que o seu coração transborde de fé e de certeza que tudo dará certo. Que o Senhor tire a falta de fé, tire o desânimo, tire a incerteza do seu coração.
e que nesta hora você possa acreditar que o caminho do Senhor ele é perfeito e que Ele é fiel para fazer muito mais daquilo que nós desejamos. Seja orientada pelo Espírito Santo. Seja orientado pelo Espírito Santo e que o Senhor conduza a sua vida em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e cuidado com as suas decisões.